Saudações de paz, que a paz de Cristo, o amor de Jesus esteja no meio de vós. Para você que decidiu juntar-se a nós nesta live, Deus te abençoe, louvo pela tua vida, que Cristo Jesus resplandeça a sua luz, a sua glória para ti. Augusto Ezequiel é o meu nome, então eu decidi fazer esta live com o tema reconciliação com o Pai. Para aquelas pessoas que, por motivos que eu desconheço, por razões que eu desconheço, afastaram-se da presença de Deus, deixaram de buscar a Cristo, deixaram de comungar com os irmãos na fé, deixaram de ir à igreja por razões que eu desconheço. Então, o Espírito Santo colocou esta palavra ao meu coração, o Espírito de Deus colocou esta mensagem no meu coração para partilhar contigo. Espero que você esteja até o final para poder ouvir a palavra vinda da parte do Senhor, a mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração para pregar no dia de hoje a ti, a você que precisa ouvir esta palavra, a você que precisa reconciliar-se com o Pai, a você que precisa reconciliar-se com Deus. Esteja aí comigo no nome de Jesus. Muitas das vezes a gente tem tido comportamentos estranhos, muitas das vezes a gente tem falhado com Deus e as nossas falhas, os nossos erros julgam-nos de tal maneira, fazendo-nos acreditar que Deus já não irá nos receber, que Deus já não nos precisa, que Deus já não irá nos perdoar. Sim, às vezes as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos erros nos acusam de tal maneira, ao ponto de pensarmos que já não há mais oportunidade. Mas eu quero dizer para ti no dia de hoje, reconcilia-se com Deus. Busque a reconciliação com o Pai. Busque a reconciliação com o Senhor. Nós precisamos entender o que é reconciliação. O dicionário está definindo reconciliação como o ato de restabelecer a harmonia, a paz ou o entendimento entre pessoas, grupos ou partes que outrora estavam em conflitos ou em desavenças, estavam afastados. Por exemplo, numa briga entre amigos, e depois um deles acaba por reconhecer o seu erro e toma a decisão de reconciliar-se com seu amigo, pedindo desculpas, que esteja tudo ultrapassado e que voltam, a ter novamente o contato, a aproximação. No contexto religioso, a reconciliação é voltar a ter comunhão com Deus por meio do perdão, da graça, restaurando, restaurando o relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. No contexto religioso, a reconciliação é o processo de restauração por meio do perdão, da graça, restaurando o relacionamento que havia sido quebrado pelo pecado. Isaías, no seu capítulo 59, versículo 2, está a dizer que
São os nossos pecados que nos separam, que nos afastam da presença de Deus. Os nossos pecados criam uma certa divisão, os nossos pecados criam uma certa barreira entre nós e Deus. Isaías está a dizer que os nossos pecados nos afastam da presença de Deus. Então, o pecado quebra o relacionamento com Deus. O pecado cria uma certa barreira, um certo muro que nos impede de nos aproximar a Deus. Mas, ao passo de que a reconciliação nos aproxima de Deus, por meio do perdão, por meio da graça, nós voltamos a ter comunhão com Deus. A isso nós chamamos de reconciliação, num contexto religioso. E para explicar, não é, mais ou menos como é que acontece essa reconciliação, eu preparei o texto bíblico em Lucas 15. Lucas 15 conta que aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvirem. E, de seguida, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe e come com os pecadores. Daí por diante, Jesus passou a contar as 3 parábolas, nomeadamente a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Jesus, ao contar essas parábolas, queria mostrar aos fariseus o coração amável de Deus em receber os pecadores, em receber todos aqueles que querem aproximar-se dele. Eu vou deixar isso para o final, falando sobre o coração amável de Deus. Antes, eu queria dizer para ti por que você precisa reconciliar-se com Deus. Por que você precisa reconciliar-se com Deus? Você tem muito valor diante dos olhos de Deus. Você é muito precioso diante dos olhos de Deus. Razão pela qual você precisa reconciliar-se com Deus. Jesus, ao contar a parábola da dracma perdida, ele começou dizendo o seguinte: que existia ou havia uma mulher que tinha 10 dracmas. Ao perder uma dracma, desarrumou a sua casa até encontrar aquela dracma. A dracma era uma moeda de prata que tinha muito valor, usado na antiga Grécia. Na antiga Grécia, para o comércio, utilizava-se dracma, que era uma moeda de prata que possuía muito valor. Esta dracma está a representar o valor que cada um possui diante dos olhos de Deus. Estas moedas estavam a representar o valor que você possui diante dos olhos de Deus. A Bíblia está a dizer que aquela mulher possuía 10 dracmas. E ao perder uma, ela teve que desarrumar a sua casa, ela teve que acender as candeias, ela teve que procurar até encontrar aquela dracma. E quando encontrou aquela dracma, ela chamou as suas vizinhas, deu uma festa porque achou a dracma que havia perdido. Aquela mulher, ela muito bem podia ficar com 9 moedas ou com 9 dracmas. Talvez não faria nenhum sentido, talvez não faria nenhuma falta aquela uma dracma que se perdeu. Mas por ela possuir muito valor, aquela mulher procurou a dracma até encontrá-la. Conforme eu já disse,
Aquela dracma está a simbolizar o valor que cada um de nós possui diante dos olhos de Deus. Você tem muito valor diante dos olhos de Deus. Você é muito precioso diante dos olhos de Deus. O mundo pode até não conhecer o teu valor, mas Deus conhece o valor que você possui. Se não fosse assim, Ele não nos daria o seu Filho único para morrer por mim, para morrer por ti, para morrer pela humanidade. João 3,16 está a dizer o seguinte, que Deus nos amou de maneira incondicional. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós. Você consegue perceber o tamanho do amor que Deus tem para conosco? Um amor que o mundo não tem para dar. Um amor sem igual. Um amor que não se compra. Um amor que só se recebe, se aceita. Este é o amor de Deus para conosco. Este é o amor de Deus para contigo. Você precisa reconciliar-se com Deus, porque você tem muito valor diante dos olhos de Deus. O mundo pode não conhecer o teu valor, mas Deus conhece o valor que você possui diante dos seus olhos. Ainda ouço pessoas a dizerem: será que Deus me ama tanto assim? Pessoas que afastaram-se da presença de Deus, pessoas que deixaram de servir a igreja, porque acham que não têm valor diante dos olhos de Deus. Se eu estiver a servir no protocolo, não tenho valor. Tenho apenas valor se eu estiver a servir na banda, no púlpito, pregando, moderando. Deixa-me dizer que cada um tem o seu valor diante dos olhos de Deus. O teu valor pode estar lá no protocolo. O teu valor pode estar lá na comunicação social. O teu valor pode estar lá na caridade. O irmão que faz visitas, ou a irmã que faz visitas. A irmã que organiza a igreja, o irmão que organiza a igreja. A Bíblia está a dizer que Cristo é a cabeça da igreja. E a igreja é o corpo. E nós somos os membros desta igreja. Cada membro tem as suas funções. Cada membro tem a sua funcionalidade. Cada membro tem o seu valor. Você possui muito valor diante dos olhos de Deus. Razão pela qual você precisa reconciliar-se com Deus. As dracmas estão simbolizando o valor que cada um possui diante dos olhos de Deus. Não deixe com que ninguém lhe faça desacreditar que você não tem valor diante dos olhos de Deus. Se não fosse assim, Cristo não morreria pelos nossos pecados. Se não fosse assim, Deus não enviaria o seu Filho único para morrer especificamente por ti, para morrer especificamente por você. O mundo pode não conhecer o teu valor, mas Deus conhece o teu valor. Busque pela reconciliação com Deus. A outra coisa, você precisa reconciliar-se com Deus, porque nós somos dependentes de Deus. Sem Deus, a gente não é nada.
Sem Deus, nada podemos fazer. Longe dele, a gente não consegue viver. Muitas das vezes, o que faz com que nós nos afastamos da presença de Deus é o espírito libertário, a libertinagem. Pensar que nós conseguimos viver sem a presença de Deus. Achar que nós somos alguém sem a presença de Deus. O filho pródigo, pela sua inteligência, ele achou que poderia viver distante da casa do pai. Ele achou que poderia viver distante da presença de Deus ou da presença do seu pai. Ele disse: Pai, dá-me tudo que dá-me tudo que é meu, dá-me tudo aquilo que me pertence. Dá tudo aquilo que me pertence. Eu vou seguir a minha vida. Dá a parte que me cabe da herança. Esse foi um dos erros que o filho pródigo cometeu. Querer viver uma vida de libertinagem, uma vida sem regras, uma vida sem regulamentos, uma vida sem leis, sem padrões. Esse é o mal das nossas gerações. Este é o mal que nos faz afastar-se da presença de Deus, ter um espírito libertário. João 6:68. Pedro declarou a Jesus: Mestre, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Em outras palavras, Pedro queria dizer a Jesus: Mestre, sem ti a gente não consegue viver. Longe da tua presença, nós somos nada. Longe da tua presença, nós vamos nos perder. Sem a tua presença, nós vamos morrer. Sem a tua presença, nós vamos sucumbir. Sem a tua presença, nós vamos falhar. Pedro queria mostrar a total dependência a Deus. Você precisa reconciliar-se com Deus, porque você é totalmente dependente da presença de Deus. Você depende de Deus. Razão pela qual você precisa reconciliar-se com o Pai. Um dos grandes problemas das nossas gerações é o gosto pelo prazer temporário, a necessidade passageira, o gosto pelo sexo, o gosto pelo álcool, o gosto pelas drogas, tem sido uma das maiores lutas, tem sido um dos maiores erros que muitos de nós temos cometidos, trocando o melhor de Deus por uma coisa que pode durar apenas segundos, minutos, dias, semanas, anos. Estamos a trocar o melhor de Deus por coisas passageiras, pelo gosto, pelo prazer temporário, que pode durar apenas 5 segundos, que pode durar apenas 10 segundos. A gente está a trocar o melhor de Deus por estes gostos. O filho pródigo trocou o melhor da casa de seu pai por um prazer temporário. Porque quando ele pediu a sua parte da herança, quando ele pediu aquilo que lhe cabia como herança, a Bíblia está dizendo que ele foi desbundar, que ele foi gastar de forma dissoluta com meretrizes, prostitutas.
Talvez naquele tempo em bares, foi um prazer temporário que lhe custou a vida. Trocou o melhor da casa do seu pai por um prazer temporário. Isso é o que tem acontecido muitas das vezes nas nossas gerações. Queremos trocar o melhor de Deus por um prazer temporário, por uma necessidade passageira. Olha que Paulo está dizendo aos Coríntios: fixai os teus olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é passageiro, é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno, é permanente. E o que é que não se vê? Aspirai pelas coisas do alto. Tenha prazer pelas coisas de Deus. Tenha prazer pelas coisas de Cristo, pelas coisas do céu. Apóstolo Paulo está a afirmar que nós devemos fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é passageiro, é temporário, mas aquilo que não se vê é eterno, é para sempre, é permanente. E o filho pródigo, ele cometeu esse erro. Trocar o melhor da casa do seu pai por algo passageiro, por algo que lhe durou apenas meses, por algo que lhe durou apenas semanas, por algo que lhe durou talvez anos. E ele trocou o melhor de Deus, trocou o melhor da casa do seu pai, porque na casa do seu pai ele tinha o que comer, ele tinha o que beber, tinha o que vestir. Na casa do seu pai a necessidade não era maior. Na casa do seu pai ele não passava necessidade. Este é o melhor que estava na casa do seu pai. E ele trocou o melhor que estava na casa do seu pai por um prazer temporário, por uma necessidade passageira. Não troque Deus pelo prazer do sexo. Não troque o melhor de Deus pelo prazer do álcool. Não troque o melhor de Deus pelo prazer das drogas, pelo gosto, pelo dinheiro. A Bíblia está a dizer que adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma. Em outras palavras, está a querer dizer que adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder a eternidade, perder o paraíso, perder uma vida sem choros, sem sofrimento, sem dores. O que adianta conquistar terras e terras? Que adianta viveres uma vida de um prazer temporário e depois perderes a sua alma, perderes a eternidade, perderes o melhor de Deus, perderes a vida em abundância, perderes a vida sem choro, sem sofrimento, sem dor? Que adianta, meu irmão? Busque pela reconciliação com Deus. Porque sem Deus você não pode viver. Sem Deus você não é nada. Você pode dizer: irmão Ezequiel, o que é que eu preciso fazer para reconciliar-se com Deus? O que é necessário fazer para que eu possa reconciliar-se com Deus? Primeira coisa, meu irmão, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde falhaste. Apocalipse, no seu capítulo 2, versículo 3 a 4, está a dizer o seguinte:
Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. Para você reconciliar-se com Deus, é necessário você reconhecer, é necessário você lembrar aonde você falhou, é necessário você reconhecer os seus pecados, é necessário você reconhecer aonde você caiu. O filho pródigo reconheceu com sinceridade o seu erro. O filho pródigo, ele reconheceu aonde ele caiu. O filho pródigo, ele reconheceu aonde ele falhou. E quando ele reconheceu aonde ele falhou, ele lembrou-se de que tenho que voltar ao Pai. Tenho que me reconciliar com o Pai. Tenho que me reconciliar com Deus. Preciso. Porque eu reconheço as minhas faltas. Eu reconheço as minhas falhas. Eu reconheço onde eu caí. Eu reconheço onde eu pequei. Muitos de nós não conseguimos reconhecer. Não conseguimos lembrar aonde a gente falhou. Não conseguimos lembrar aonde a gente falhou. Mas é preciso para que você possa reconciliar-se com Deus. É preciso reconhecer com sinceridade. Quando alguém reconhece o seu pecado, quando alguém reconhece o seu erro, está a um passo de aproximar-se a Deus. Está a um passo do arrependimento. Está a um passo da conversão. Isso é o que tem faltado em nós. Reconhecer aonde a gente falhou. Reconhecer aonde a gente caiu. Para que a gente possa novamente nos levantar e confessar a Deus. Confessar o nosso pecado. Confessar o nosso erro. A outra coisa, é preciso ter atitude. É preciso ter caráter. É preciso ter personalidade para você levantar-se e ir até a Deus, confessar os seus pecados. O filho pródigo, quando ele reconheceu o seu pecado, quando ele lembrou aonde ele caiu, quando ele lembrou a sua falha, ele disse: vou levantar-me, vou ter com meu pai. E quando eu chegar ao meu pai, eu vou dizer o seguinte: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Trata-me como um dos teus servos. Atitude. Filho pródigo, ele mostrou atitude, mostrou caráter, mostrou personalidade para poder reconhecer os seus erros, levantar e novamente ter com seu pai para a reconciliação. Isso é o que falta em muitos de nós. Caráter, atitude, personalidade para reconhecer aonde você caiu e aproximar-se novamente a Deus. Para confessar novamente o seu pecado a Deus. Para confessar, para dizer: Pai, eu pequei. Pai, eu sou falho. Mas tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Porque eu descobri, porque agora eu entendo, que sem ti não consigo viver. Porque agora eu entendo que eu errei, que eu falhei. E que o Senhor tem o melhor para mim.
e que o Senhor tem o melhor para mim, é necessário ter atitude. É necessário ter caráter. É necessário ter personalidade para só chegar a Deus e confessar o seu pecado. A Bíblia está a dizer: se alguém confessar os seus pecados, o Senhor é justo, é fiel, para poder perdoar e limpar de toda iniquidade. O Senhor é justo, o Senhor é fiel para poder perdoar e limpar de toda iniquidade. Basta apenas você reconhecer. Basta apenas você assumir a tua condição de pecador. Basta apenas você assumir a tua condição de falho, de um ser errante. E uma coisa que me chamou a atenção na parábola do filho pródigo é que quando veio a necessidade, quando apertou a fome naquele país onde ele estava, naquela região onde ele estava, ele lembrou: na casa de meu pai, os seus trabalhadores, eles comem dignamente, comem do melhor, mas aqui eu tenho que me alimentar com as sobras dos porcos. Se não sobrar também passo fome. Aí o filho pródigo, ele estava querendo reconhecer que na casa de seu pai tem o melhor. Aí o filho pródigo estava a reconhecer que na casa de seu pai é o melhor lugar para se estar. Por isso eu quero lhe dizer, amado irmão, na presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Na presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Reconheça. Tenha personalidade. Tenha caráter. Tenha atitude. Para você reconhecer o seu pecado. Confessar a Deus. Ele é fiel para perdoar. Ele é fiel para limpar de toda iniquidade. Nas três parábolas que Jesus contou, as três parábolas, elas tinham a mesma finalidade, que era falar sobre o amor do Pai, que era falar sobre o amor de Deus para com os pecadores, para com os seus filhos. As três parábolas tinham a mesma finalidade, mas só que tinham o desenrolar diferente. Porque na parábola da ovelha perdida, a ovelha se perdeu do rebanho. O pastor teve de ir à procura, teve de ir ao encontro da ovelha que se perdeu do rebanho. O mesmo aconteceu na parábola da dracma perdida. Aquela senhora, aquela mulher teve de procurar a dracma até encontrá-la, até achá-la. Mas na parábola do filho pródigo, o pai não foi à procura do filho que se perdeu. Foi o filho quem teve de voltar para o pai. Foi o filho quem teve de voltar à casa do pai. Foi o filho quem teve de voltar aos braços do pai. Deixa-me dizer uma coisa, amado irmão. Deus não vai à procura de quem sabe o caminho de volta para Ele.
Infelizmente, Deus não vai à procura de quem sabe voltar para Ele, de quem sabe o caminho de volta para Ele. Se estás à espera de que Deus irá ao teu encontro, infelizmente isso não poderá acontecer. A Bíblia está a dizer: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu te darei alívio. Vinde a mim e não vou a ti. É vinde a mim, não vou a ti. Então é você quem deve vir a Deus. É você quem deve procurar por Deus. É você quem deve voltar para Deus. A Bíblia está a dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É você quem deve buscar a Deus. É você quem deve tomar atitude para buscar pela presença de Deus, para procurar pelos caminhos de Deus. Mas só que muitos de nós, após o erro, após o pecado, após as faltas, após as falhas, ficamos descansados, sentados, sem nenhuma atitude, sem fazer nada, à espera de que o Espírito Santo lhe toque, à espera de que Deus lhe toque, para poder confessar o seu pecado, para poder se apresentar-se na presença de Deus, para poder apresentar-se para Deus. Esse é um dos grandes erros. É você quem deve deslocar-se até a presença de Deus. É você quem deve aproximar-se a Deus. É você quem deve chegar na presença de Deus e confessar o seu pecado. Se você está à espera que Deus vá ao teu encontro, isso nunca poderá acontecer. Isso não vai acontecer. Tome a atitude do filho pródigo. Tome a atitude do filho pródigo. E confessar o seu pecado. Voltar à presença do Pai. Voltar para Ele. Como já estamos prestes a terminar, eu queria dizer o seguinte, conforme eu disse no princípio. Jesus, ao contar a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, foi por uma razão. É que os fariseus, os escribas, eles murmuravam, diziam que Jesus recebia e comia com os pecadores. Então houve a necessidade de Jesus contar essas 3 parábolas para mostrar o amor incondicional do Pai, para mostrar o amor, o coração amável de Deus. Não importa a condição em que você se encontra, a condição de pecador, Ele está de braços abertos para te receber. Não importa a condição em que você se encontra agora, Deus está de braços abertos para te receber. O seu coração está aberto para receber-te. Eis a razão de que Jesus contou esta parábola. Queria mostrar aos fariseus, aos escribas, que Ele tem um coração amável para sentar, para comer, para receber os pecadores. Pois a palavra está a dizer que
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Não importa qual pecado você cometeu. Não importa qual erro você cometeu. Não importa a tamanha culpa que você cometeu. Deus está aberto para te receber. Basta apenas confessar. Basta apenas reconhecer. O pecado escraviza, amado irmão. O pecado escraviza a nossa alma, a nossa consciência. O pecado nos julga de tal maneira que a gente pode até pensar que não temos valor diante dos olhos de Deus, que somos lixo. O pecado faz com que a nossa consciência esteja tão acusadora. O remorso pesa. Mas ele está dizendo o seguinte: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Não importa aquilo que você cometeu de errado. Basta apenas você confessar. Porque se você confessar, eu serei justo, eu serei fiel para te perdoar e para te limpar de toda iniquidade. Este é o coração amável de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, detesta o pecado. Ele te ama, mas detesta, odeia o pecado. A Bíblia está a dizer que Deus não se compraz com a morte de ninguém. Não se contenta com a morte do ímpio, do pecador. Porque Ele não nos criou com esta finalidade. Deus nos criou com a finalidade do bem, para estarmos com Ele outra vez lá nos céus, exaltando o seu nome, glorificando Ele, bendizendo Ele. O Senhor nos criou com esta finalidade. Por isso é hoje. Talvez você pode dizer: eu vou esperar pelo amanhã. Talvez você pode dizer: será que Deus vai me receber novamente? Será que Deus vai me aceitar novamente? Deus nos ama muito. Ele tem sido fiel muitas vezes para conosco. Mas nós temos sido infiéis para com Ele. Volte para Deus, meu irmão. Não adie. Busque pela presença de Deus. Chega de viver para o pecado. Chega de viver para as suas paixões. Viva no Espírito. Gálatas 5:16 está dizendo o seguinte: que se nós andarmos em Espírito, jamais teremos prazer na concupiscência da carne. Jamais teremos prazer nas coisas da carne. Jamais teremos prazer nas paixões da carne. O que te faz não reconciliar-se com Deus? O sexo, a fornicação, o adultério,
o álcool, as drogas, o dinheiro. O que é que te faz não se aproximar, não se chegar a Deus? Eu temo pela sua alma. Eu também sou pecador. Eu também sou falho. Eu também sou um homem errante. Mas toda vez que eu peco, toda vez que eu erro, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que não sou nada sem Deus. Eu reconheço que eu não posso viver sem a presença de Deus. Por isso, meu amado irmão, Deus está te chamando. Eu não sei se você me assiste de ontem. Eu não sei se você está em que lugar, está fazendo o que neste momento. Mas eu desejo que esta palavra penetre o seu coração. Eu desejo que esta palavra produza frutos dignos de arrependimento e conversão. Este é o meu desejo. Este é o meu desejo. Volte para Deus. Chega de viver para o pecado. Chega de viver para você mesmo. E tome a atitude de Paulo, dizendo: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, pois Cristo vive em mim. As coisas que eu fazia na carne, agora faço no Espírito. A Bíblia está dizendo: não ameis o mundo nem o que nele há. Que adianta ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma? Você tem muito valor diante dos olhos de Deus. Você tem muito valor diante dos olhos de Deus. Você que deixou de ir à igreja, vá à igreja. Você que deixou de meditar, você que deixou de orar, você que deixou de buscar fervorosamente pela presença de Deus, no dia de hoje eu quero convidar-te a buscar. Quero convidar-te a procurar novamente pelos caminhos de Deus. Quero convidar-te novamente a reconciliar-se com o Pai, pois Ele perdoa, Ele purifica. A cruz de Cristo nos trouxe a reconciliação. A cruz nos trouxe redenção. A cruz nos trouxe salvação. Olhe para a cruz de Cristo. Nela a paz, nela a salvação, nela a transformação, nela a libertação. Olhe para a cruz de Cristo. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão distante você esteja, o amor do Pai sempre prepara o caminho de volta. Prepare. Que Deus seja digno de abençoar esta palavra. Aceite a Cristo como teu Senhor e Salvador. Paulo aos Coríntios está a dizer o seguinte: quem está em Cristo, do lado que dentro a Ele, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ezequiel 18:4 está a dizer o seguinte: eis que todas as almas me pertencem,
tanto a do Pai como a do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Morrerá. Obrigado, Espírito Santo, por esta palavra. Obrigado, Espírito Santo, por este momento. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar no meu coração esta mensagem para partilhar com os irmãos. Meu Deus, faça de acordo com a tua vontade, faça de acordo com o teu querer. Espírito Santo, de joelhos eu me prostro diante da tua presença, ó Pai, reconhecendo que também sou falho, reconhecendo que também sou pecador. A tua graça, a tua misericórdia sobre nós. Por isso, Deus, que o Senhor toque o coração da pessoa que ouviu esta mensagem, da pessoa que esteve aí do outro lado. Que esta palavra produza frutos dignos de arrependimento e conversão. Que a tua palavra penetre em seu coração e faça uma transformação. Venha resgatar a tua igreja, venha salvar a tua igreja, Espírito Santo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Quem somos nós, Pai, para que o Senhor nos ame tanto assim? Quem somos nós, Espírito Santo? Glorificamos a Ti, ó Deus. Bendizemos a Ti, Espírito Santo. Do nome de Jesus.